Ó rodas, ó engrenagens, eterno, fortes espasmos retidos em maquinismos em fúria. Letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade. E com o excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Eu sou a coisa, coisamente. Essas são as palavras de Carlos Drummond de Andrade e Álvaro de Campos, que definem exatamente o que é ser um jovem no século XXI. Um jovem que deixou de ser gente e passou a ser coisa. Uma coisa que deve ser competente, produtiva, perfeita e uma coisa feliz. Mas o problema é que essa coisa não está feliz. Ela está se matando. No Brasil, nos últimos 30 anos, a taxa de suicídio dos jovens aumentou em quase 30%. Só que o que aconteceu de 30 anos para cá? O que mudou que está fazendo esses jovens começarem a se matar cada vez mais? Bom, a gente entrou em um período, e esse período se chama hipermodernidade. A hipermodernidade nada mais é do que uma aceleração e uma intensificação da modernidade, no sentido de uma cultura da perfeição e da eficiência nesses tempos acelerados. Como que a hipermodernidade se dá de maneira prática na nossa vida? É como se ela fosse um polvo que tem tentáculos em várias esferas pessoais. O primeiro tentáculo desse polvo é a popularidade. Quantos amigos que a gente sente que a gente tem que estar sempre mostrando que a gente tem vários contatos e várias redes. O corpo, qual que é a nossa aparência perante a sociedade. E a competência escolar, a nossa eficiência que tem que se mostrar a cada vez, e a nossa aparência e compras, a gente sentir que a gente está sempre na moda. Só que todo esse contexto hipermoderno afeta na saúde mental do jovem. Só que é importante pontuar que, normalmente, quando a gente fala sobre saúde mental, muitas pessoas pensam em depressão, ansiedade ou algum outro transtorno. Mas ter saúde mental não significa necessariamente ter a ausência dessas enfermidades. Você pode ter vários outros critérios para ter saúde mental, que normalmente são definidos pela OMS. Um deles é ter atitudes positivas em relação a si próprio. E não é incomum ver pessoas que têm atitudes negativas em relação a eles mesmos, mas não necessariamente têm algum transtorno. Bem, quando a gente vê esses problemas que estão tendo com os jovens atualmente em relação à saúde mental, a gente pode correlacionar eles diretamente com a sua identidade. Então, a gente considera a identidade um fator muito cultural. E, tendo isso em mente, a gente entende que a hipermodernidade ela traz a noção de liberdade para a gente. Só que a gente questiona, será que essa liberdade que a gente está tendo realmente vem da nossa essência e a nosso desejo? Imagina só que você se olha no espelho, mas você não consegue ver sua face. Desesperador, né? É isso que o René Magritte estava pensando quando ele pintou esse quadro. Mas o que ele quer dizer com isso? Esse quadro simboliza o que é ser um ser humano na hipermodernidade. Você se olha no espelho, você tenta achar o que você é, o que faz de você você, mas você está tão confuso e bombardeado pela nossa cultura da perfeição e pelas nossas ilusões de liberdade que você não consegue saber mais quem você é. E todo esse contexto de insalubridade e angústia hipermoderna nos instigou a fazer um projeto de pré-iniciação científica. Esse projeto foi feito com 1.000 adolescentes de escola pública e de escola particular, em que a gente traçou correlações entre essa identidade hipermoderna e a sua saúde mental. O primeiro critério que a gente vai falar é sobre corpo. O corpo ele é muito mais que uma estrutura biológica. Ele tem influências sociais, esses padrões, esses ideais inatingíveis. Tudo isso influencia a nossa vida. Então, por exemplo, o adolescente começa a ter espinha porque ele está entrando na puberdade. Uma pessoa mais velha começa a ter rugas. A gente tem a necessidade de esconder isso o máximo possível, porque a gente quer negligenciar os fatores biológicos e conseguir se moldar cada vez mais desse padrão que, na verdade, vira uma frustração eterna, porque a gente não consegue. E a gente viu que na escola pública, muitas vezes esse padrão, e como muitas vezes é elitista, esses jovens de escola pública têm muita dificuldade de conseguir se moldar, podendo desenvolver, por exemplo, falta de percepção da sua realidade. Então, o que significa? Significa, mais ou menos, que o jovem ele consegue, muitas vezes, se olhar no espelho, só que ele não consegue se ver. Então, ele se vê, por exemplo, ele pode ter disforias corporais, como bulimia, anorexia, e entre outros problemas de saúde mental.
Enquanto na escola particular, teve uma reverberação um pouco curiosa, porque a gente viu que um jovem que se preocupava em atingir o ideal do corpo perfeito, muitas vezes ele se sentia mais integrado, ele se sentia melhor com ele mesmo. E a gente viu, parou para pensar e reparou que isso é porque esse jovem de escola particular, muitas vezes ele tem a condição monetária para tentar buscar esse ideal. Então, ele pode fazer a cirurgia plástica no nariz, fazer a chapinha, comprar as melhores roupas da moda. Só que a gente entende que isso é uma ilusão de estar bem, porque ele ainda está buscando um ideal que ele nunca vai atingir. O segundo critério seria a aparência e compras. Mas o que é isso exatamente? Isso tem a ver com a nossa necessidade incessante de estar na moda. Mas estar na moda não é somente as roupas que você usa ou o sapato que você calça. Isso também tem a ver com quão atualizado você está nos memes, nas piadas, ou o quão ciente você está das coisas que estão acontecendo a todos os momentos. A gente viu que nas escolas públicas, você ter sua identidade fortemente baseada em aparência e compras faz você desenvolver falta de percepção apurada da realidade. Isso tem a ver com o bombardeado o adolescente fica com anúncios e propagandas e o quanto que isso distorce a necessidade versus o querer. Enquanto na escola particular, esse jovem ele tinha uma dificuldade de aceitar as exigências da vida. É a típica pessoa mimada que consegue ter o consumo perfeito, quase ideal, mas muitas vezes, quando está frente a uma responsabilidade, não sabe lidar com ela. O terceiro critério é o critério da popularidade. A gente sabe que popularidade sempre foi algo que incomodou os seres humanos. Provavelmente vocês, na época de escola, conheciam aquela pessoa que tinha muitos amigos e se sentia mais integrado no ambiente. O problema é que, na hipermodernidade, essa popularidade ela foi distorcida. Não é mais sobre a quantidade de amigos que você tem, é sobre números. Então, você tem 2 seguidores ou você tem 1000 seguidores? Você tem 10 likes ou você tem 200? E um jovem de escola pública que ele buscava esse ideal de ter a melhor quantidade de amigos possível, muitas vezes ele tinha uma falta de autodeterminação e ele tinha uma dificuldade de reconhecer seus limites. Então, é aquela pessoa que abre mão de sua identidade, de sua essência, para tentar se adequar. E, por último, a gente vai falar de competência escolar. Com a aceleração do tempo e a hipermodernidade intensa nas nossas cabeças, a gente tem a necessidade de achar que a gente tem que estar produtivo toda hora. Então, a pessoa que é viciada no trabalho, um aluno que só tira nota 10 e não pode errar nunca, a gente vê isso como um objetivo, só que, na verdade, essas pessoas também estão fazendo mal para si mesmo. A gente viu que jovens na escola pública, por exemplo, eles têm muita dificuldade de atingir o objetivo deles por conta de falta de recursos. Então, esse jovem que almeja tirar uma nota tão boa, que almeja entrar numa faculdade muito boa, ele normalmente não consegue, e ele entra nesse ciclo de frustração e ele não consegue estar bem consigo mesmo. Só que, no contraste, a gente viu que o jovem de escola particular ele consegue. Só que, com a Olimpíada, ganhando medalha, isso não significa que ele necessariamente está bem. Porque a gente viu que, quando ele busca esse ideal, por mais que ele receba esse feedback positivo, ele tem dificuldade de reconhecer seus limites. Então, é aquela pessoa que sempre ganha prêmios e tira 10 e participa de 1000 extracurriculares, só que passa a noite inteira sem dormir, estudando para continuar recebendo esse feedback. Bom, agora vocês podem perguntar para a gente. Não tem esperança nenhuma? A gente vai viver desse jeito que a gente está vivendo agora e não tem nenhuma possibilidade da gente mudar como sociedade? Bom, a gente vai contar para vocês um pouco do que é razão comunicativa. O sociólogo que criou o contexto de hipermodernidade, o Habermas, ele também criou esse conceito de razão comunicativa, que seria a possibilidade da gente, como sociedade, se humanizar de novo. Mas como que a gente vai fazer isso? Primeiro, você acha as coisas absurdas. Então, você pega aquele ideal que você tem e você ridiculariza ele. Então, não é natural a gente achar que a gente pular uma refeição porque a gente quer entrar num padrão. É normal. Não é normal você sair fazendo a lição de casa dos seus amigos para ter alguém com quem você quer andar na escola. E não é normal você se sentir culpado quando você está de férias porque você acha que você tem que estar constantemente produzindo. E também a gente precisa
fazer trocas de símbolos humanos em detrimento dos símbolos do mercado. Ou seja, parar de falar de like, de dinheiro, de moda, e começar a falar sobre sentimentos. Perguntar para o outro como ele está se sentindo frente a uma situação e trocar experiências. Essa troca de símbolos humanos, aliada a começar a achar as coisas mais absurdas e desnaturalizar comportamentos, seria um passo para a gente começar a construir uma identidade que é autêntica. Mas o que seria essa identidade autêntica? É a gente começar a perceber que as coisas não têm uma importância inerente a elas, que as coisas elas têm a importância que a gente dá para elas. Então, pega, por exemplo, o Enem. O Enem é uma prova, e, claro, é super importante para a sua vida, é importante para o Brasil. Só que, querendo ou não, a sua nota naquela prova tem a importância que você dá para ela. E se você não achar que aquilo é importante para você, não precisa ser. É assim que a gente vai começar a construir uma identidade mais autêntica e mais nossa, abraçando as coisas. Ó príncipes, meus irmãos! Carrega o peso da dor como se portasse medalhas, uma coroa, $1 milhão ou coisa que os valha. Arre, estou farto de semideuses. Onde que há gente no mundo? Será que sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra e sofrer vai ser a minha última obra. Essas são as palavras de Leminski e Álvaro de Campos. E para elas, essas palavras elas significam para a gente muito mais. O que elas significam? Basicamente, a gente precisa começar a incorporar a nossa dor e incorporar nossos defeitos. Construir a nossa identidade de maneira mais autêntica e abraçar as nossas importâncias de maneira a não desvalorizar as coisas que a gente, às vezes, não quer mostrar para os outros. Esse quadro aqui é do Pablo Picasso. Ele basicamente representa para a gente o que a gente considera a identidade autêntica. Porque o Picasso ele é cubista. Só que, nesse quadro, ele resolveu não seguir os padrões que o cubismo representa, que seriam formas geométricas. Ele decidiu colocar um pouco mais da sua autenticidade e conseguiu quebrar um padrão. Então, por que você tem essa necessidade de estar dentro do padrão? Obrigada. Obrigada.